Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Quase sempre trazemos boas notícias e desta vez temos uma excelente que coloca Alagoas mais uma vez na vanguarda da área da saúde. Hoje nós vamos conversar sobre o projeto Respirar, pioneiro e referência para diversos estados aqui do Brasil. Para você ter uma ideia, aqui nos bastidores, antes de iniciarmos esse bate-papo, o Dr. Wander, que é o nosso entrevistado, estava dando suporte a uma médica de uma outra região do Brasil para tratar justamente daquilo que em Alagoas tem sido um caso de excelência. Nós já queremos antecipadamente agradecer ao senhor Dr. Wander Matos Cardoso, que é cirurgião torácico, membro também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e membro do projeto, o coordenador do projeto Respirar, o qual já citamos agora há pouco. É um prazer ter o senhor aqui nessa agenda apertada de salvar vidas, né? Eu que agradeço imensamente. Para mim é um prazer falar sobre o tema. É mais que um tema para mim, é um propósito de vida, né? E sempre que é possível a gente falar o máximo possível do tema, trazer as dúvidas, trazer o que é, porque é um tema para muitos soa como inédito, pela pouca divulgação, mas eu digo ao senhor que apesar de grande abrangência e de grande prevalência dentro da assistência pediátrica, especialmente em UTIs e emergência, é um assunto pouquíssimo falado. Acho que é um compromisso muito bacana que a mídia local tem nos dado muita chancela para poder falar sobre isso e tentar sensibilizar as lideranças para o tema. Acho que é muito importante esse momento aqui. Muito obrigado, agradeço muito. Me chame 10 vezes para mim que eu venho. Vocês não estavam vendo aqui, mas a vida dele é apertada, graças a Deus, nesse bom sentido, né? Está sempre dando um suporte local ou, como dissemos aqui, remoto, para que pessoas que têm algum tipo de problema relacionado à tratativa do programa possam ser beneficiadas. O nome é muito sugestivo. Respirar é um ato essencial à vida, orgânico e até involuntário. Mas quem é beneficiado com esse programa e como é que ele surgiu? Bem, vamos lá. Desde que eu cheguei a Maceió, quando eu acabei a minha residência médica em São Paulo, cheguei aqui em 2013, eu comecei a trabalhar em hospitais públicos do estado e acabei invariavelmente se relacionando com muitos pediatras, né? E também em crianças gravemente enfermas em UTIs. Então, toda essa assistência pediátrica, quando você aumenta muito a complexidade, acaba que você consegue tirar pacientes mais críticos da gravidade, devolver eles à saúde, mas muitos pagam um custo, às vezes silencioso, né? Bem, toda intervenção médica ela é potencialmente iatrogênica, ela pode causar algum tipo de dano ao paciente, invariavelmente. Por mais que o médico esteja bem intencionado em ajudar o paciente, qualquer tipo de atitude médica ela tem um efeito colateral e ele pode ser mínimo ou ele pode ser um pouco mais impactante para a criança. Bem, onde surgem basicamente essas crianças do nosso projeto, né? Nas UTIs, quando estão gravemente enfermas, né, que elas precisam de ventilação mecânica. Então, para se respirar por aparelhos, a gente precisa colocar um tubo, né, popularmente na garganta da criança, mas a gente fala na parte médica, na laringe e traqueia, e que você garante, então, que ela vai respirar por aparelhos e ter uma condição de estabilidade respiratória naquele momento de gravidade. Pronto. Esse tubo é associado a diversos outros fatores, como gravidade de infecção, como uma sedação difícil em UTI, às vezes uma sepse mais grave, uma pneumonia viral, que é muito comum nas ocasiões de inverno aqui em Alagoas. Então a gente pode ter, quando retira-se o tubo, que ela melhora, ele pode ter criado algum tipo de ferida, algum tipo de dano, vamos dizer assim, na parte mais técnica, gerando uma cicatrização anormal, capaz de gerar uma obstrução, um fechamento do caminho que o ar faria até chegar aos pulmões. E se tratando de crianças pequenas, às vezes muito prematuras, às vezes com menos de 1 quilo, você vai lidar com um diâmetro respiratório desse aí de 6, 5 milímetros, né? E se você considerar que ela perde 1, 2 milímetros de diâmetro, já é muito impactante para elas. O que acontecia no passado, viu, Ana?
Essas crianças elas pioravam quando tiravam o tubo, ficavam bem 2, 3 dias, voltavam a piorar com falta de ar. E isso a gente chama um sinal clínico de estridor, que é aquele ruído fino que a criancinha faz na UTI quando está respirando, né, com dificuldade, quando tem algum tipo de obstrução, é tipo um guincho mesmo, um piado mais alto, e aí o médico interpreta aquilo como uma piora obstrutiva e acaba reintubando a criança. Toda reintubação leva a risco de colocar em ventilação mecânica, mais pneumonia, mais mortalidade em UTI. Até que ela melhora novamente, tira-se o tubo. E aí ela fica bem 2, 3, 4 dias e volta a piorar. O que acontecia antigamente? A paciente voltava para o tubo e quando ela conseguia vencer todas essas idas e vindas de ventilação mecânica, gravemente enferma, possivelmente ela ia para uma traqueostomia, que é um tubinho que se coloca no pescoço para vencer essa obstrução. Agora, o que acontece hoje? Né? Na segunda falha de extubação dessa criança, tirou o tubo e não respirou legal, tem esse ruído respiratório, tem uma equipe de prontidão no estado hoje, de sobreaviso, para atuar nessa criança ativamente em UTI. Então, todas as UTIs do estado de Alagoas, especialmente a região metropolitana, a gente consegue ir ativamente. Né? Na região metropolitana todinha, tudo que é do estado, a gente consegue ir lá, avaliar a criança e já dar a ela a condição de diagnóstico. Então a gente consegue ir com todo o nosso material portátil, uma equipe multidisciplinar, com um cirurgião torácico, um otorrino, o nosso anestesista e um técnico que é capaz de manusear toda a nossa aparelhagem, né? E a gente monta todo um arsenal aonde está essa criança. Se o hospital estadual, né, tem toda aquela estrutura já pronta de centro cirúrgico, a gente leva essa criança para o centro cirúrgico local, do hospital que ela está, ou seja, não mais transportamos crianças para outros lugares, a gente vai ativamente ao encontro delas e lá começa-se então o diagnóstico correto e começa-se então a criação de um plano terapêutico em conciliação com a UTI. E isso reduziu muito a morbimortalidade nas UTIs, porque a gente consegue então tratar e evitar as traqueostomias infantis em 70% dos pacientes. O que isso significa para um leigo feito eu, que não sou da área da saúde? A minha filha, a minha sobrinha, a minha netinha, que tem ali 6 meses de idade, que tem 6 semanas de nascida, não vai precisar fazer uma tráqueo. A gente sabe que o processo da traqueostomia gera um impacto visual, não é? A pessoa não consegue falar ali em determinado período, tudo isso gera assim uma percepção muito negativa sobre um procedimento que pode sim ser essencial e salvar vidas. Mas quando eu deixo de fazê-lo, o que isso representa? Bem, vamos lá. A traqueostomia ela não é um vilão. Ela, quando necessária, quando bem indicada, ela salva vidas, ela abre as portas de casa, vamos dizer assim, né? Ela é capaz de deshospitalizar uma criança, encurtar esse caminho de recuperação e levar essa criança para casa novamente, ao contato dos pais, né? Veja bem, quando você fala de uma criança traqueostomizada, você tem que considerar o impacto que esse dispositivo gera na vida da criança. O primeiro deles, assim, a criança geralmente ela não vai conseguir falar, porque se ela colocou uma traqueostomia é porque daquele ponto para cima na via respiratória, e acima disso está o local da fala, que é a laringe, está fechado completamente ou está quase fechado, né? Então, dificilmente... Não vão ter passagem de ar e, consequentemente, ela não vai ter fala. Exatamente. Nada. Então, pense o que é uma cognição infantil se desenvolvendo sem a fala. Já tem um impacto importante no QI da criança. Invariavelmente, você não consegue sentir cheiro, porque você vai direcionar seu fluxo aéreo pelo pescoço. Então, olfato, paladar, aceitação dietética, tudo isso é prejudicado, certo? Uma criancinha, ela também, às vezes, consegue fazer as suas necessidades com muita dificuldade. Você não consegue fazer força para evacuar com a traqueostomia. Então, tem vários pontos de vista que limitam muito... doutor? Se interromper o senhor, mas abrangendo um pouco a nossa ótica, que os pais têm que ter cuidados redobrados no final das contas e gera também para eles, né, para as pessoas no entorno responsáveis por essa criança, inevitavelmente o impacto psicológico, não é? O impacto psicológico é muito importante, o embotamento social é enorme para os pais e também para a criança. Veja você, eu não conheço nenhuma escola hoje pública ou mesmo privada que seja capacitada para poder lidar com crianças desse tipo.
Então você acaba afastando ela socialmente. É uma criança que vive à margem da sociedade. E aí acho que o grande barato do que a gente faz, o grande ponto alto, assim, que é o entusiasmo nosso, do grupo inteiro, a gente devolver essa criança para a sociedade, tirar da família esse peso que é o cuidado muito especializado em casa, ela poder devolver à criança a dignidade de ser criança e tomar um banho de cabeça no chuveiro sem preocupação de entrar água, tomar um banho de piscina, brincar. Comentar agora, nesse calorão aqui, uma né? cidade Aproveitar um dessa balneário, linda, né? com uma praia maravilhosa, a criança não pode ir à praia, não pode brincar com areia. Imagina, então você restringe a criança a muito do seu desenvolvimento normal. Então esse é um dos pontos negativos que você pode apontar para quem usa traqueostomia. Doutor Wander, o senhor já explicou mais ou menos a leitura, né, do cenário que nós encontrávamos aqui, sobretudo nas UTIs pediátricas do Estado. O senhor, naturalmente, foi aquela pessoa que intermediou a apresentação dessa necessidade a pessoas sensíveis no governo do Estado, na Secretaria de Saúde, que fizeram a leitura técnica desse cenário e disseram, não, o senhor está certo, vamos começar aqui a tratativa para criar um programa que possa dar uma resposta a essa necessidade. Curiosidade aqui de jornalista, né? Como é que foi essa intermediação? Como é que o médico chega assim com toda a esperança de vida dele para apresentar uma proposta de política pública, né? No fim das contas, né? Guarney, não é fácil. Primeiro porque o gestor ele precisa ser bem pragmático no que é o investimento necessário e no impacto que ele vai gerar com isso tudo. Isso não é nenhum mal você falar sobre isso. É claro que ele precisa saber números disso. E aí é que está o grande desafio de quem vai falar isso, porque esses números não existem. Essas crianças, essas famílias, elas vivem à sombra completamente às sombras do Estado. Isso que o senhor está falando é muito importante para quem nos assiste, já que o programa é de saúde, mas muitas pessoas como eu que não são da área acabam se interessando para aprender mais. Quando existe essa invisibilização do problema, de fato, nem tem como se cobrar muitas vezes o poder público, porque por vezes aquela necessidade não chegou até ele para que alguma medida seja tomada. Então se torna, é como você combater literalmente um inimigo invisível. Você tem que primeiro tentar visualizá-lo para a partir daí conceituar uma estratégia que efetivamente possa ser aplicada, né? Sim, e aí é claro que você precisa do outro lado da mesa ter pessoas sensíveis ao tema, sensibilizadas em ouvir, com capacidade de entender, de ouvir e de projetar uma solução, né? E aí, é claro, de estudar a demanda. Eu tinha naquela época, nas minhas idas e vindas totalmente freelancer no SUS, tentando ajudar os pediatras mesmo, com meus amigos ali da Via Aérea. Era uma coisa extremamente tímida, com material próprio, tentando realmente dar o nosso melhor ali. A gente conseguiu salvar muitas crianças e quando chegou a pandemia foi bem difícil isso a conseguir ser continuado. E aí eu tive que parar para conversar com as autoridades e foi muito interessante esse processo porque a todo momento a gente conseguiu conciliar não só a Defensoria Pública, mas na mesma mesa todas as instituições públicas tentando realmente direcionar esforços para resolver. E foi extremamente, assim, para mim como médico, que sou muito do operacional, né? Eu entendi como funciona a ideia de quem está à frente de gestão. Cara, eles foram fantásticos, porque demonstraram muita sensibilidade ao tema quando não tiveram números, tiveram que acreditar nas minhas palavras, tiveram que acreditar mesmo no impacto literário que estavam lendo em toda a literatura médica que eu apresentava para eles, e aí os números hoje, 1 ano e 10 meses depois, falam por si só, mas até que isso acontecesse, né, a gente teve que ter muito apoio, e hoje eu tenho assim, o maior prazer de dizer a você que a gente anda de Ferrari no SUS hoje. Temos assim os melhores materiais, um hospital muito bem equipado, temos uma equipe multidisciplinar treinada, temos um serviço já bem maduro, fazendo alta complexidade no SUS, reduzindo custos de judicialização para o Estado, quando eles tinham que mandar crianças para outros estados, entendeu? Então a gente consegue hoje ser, inclusive, referência desses estados. Então, acabamos de resolver aí, tratar de algumas crianças de fora, por exemplo, do Amapá. O senhor falava com quem agora há pouco aí ao telefone antes da gente começar? Era uma médica de onde? Era uma colega era do Mato Grosso. Só sem um dia no mapa, viu, doutor? Do Mato Grosso. Ela tá lá com uma criança também no mesmo problema que a gente tem aqui, e pede sempre ajuda a gente. Então,
é um problema crônico que existe no Brasil inteiro e que a base ainda não está tão bem construída como aqui, não sei em grandes centros como já estão, enfim, já bem maturados como São Paulo, né, Campinas, tal, Porto Alegre, mas o restante tem lutado muito para se erguer e se criar essa bandeira com muita necessidade. E aqui, honestamente falando, se a gente pudesse depois hoje mostrar os números aqui, fique bem à vontade, o que a gente fez aqui, literalmente, o nosso grupo deu assim com todo o respaldo do Estado, a gente deu, vamos dizer assim, a gente conseguiu não em nenhum momento decepcionar o Estado. Isso tudo é que a gente prometeu né? a eles, entendeu? O mais interessante que eu acho é que começar algo do nada e fazer com que seja funcional já é difícil. Conseguir isso e tornar uma iniciativa referência numa área tão técnica e complexa como é a medicina é incrível, no final das contas, né? Eu sou alagoano e todas as vezes que a gente vê alguma coisa positiva relacionada ao nosso estado, o tornando referência diante do contexto nacional, sabendo de todas as dificuldades socioeconômicas e até educacionais que a gente enfrenta, é algo que eu acho que é isso que dá orgulho de ser daquele lugar, né? Então, antes de tudo, eu queria parabenizar o senhor, a Secretaria de Saúde do Estado também, por acreditar nessa iniciativa. E queria saber o que mais leva essas crianças a terem algum tipo de obstrução, a precisar de uma traqueostomia, a estar nessa condição em que ela é inserida no programa, para que depois a gente fale um pouco mais sobre a metodologia do programa em si. A criança ou ela pode nascer com esse problema, e aí seria uma estenose, para quem não entende o que é estenose, é o estreitamento. Quando você vê a palavra estenose, o caminho que o ar faz do nariz até chegar ao pulmão, ele pode sofrer em diferentes níveis algum tipo de estreitamento ou mesmo fechamento completo. Desde as narinas, das coanas, que é a parte de trás do nariz, sim, faringe, laringe, traqueia, ele pode sofrer um estreitamento em qualquer ponto desse. Então, o serviço de via aérea é aquele serviço que estuda exatamente o local dessa obstrução e o melhor tratamento a ser direcionado a esse caso. E pode ser congênito, ou seja, nascer com a criança, vir com diagnóstico intraútero muitas vezes, suspeito, e quando nascer a gente chegar à conclusão de fato de que realmente ela veio com uma doença congênita, ou ela pode desenvolver através da situação que eu disse previamente, dentro das UTIs, quando estão gravemente enfermas e precisam de ventilação mecânica com dispositivos invasivos como o tubo orotraqueal, que é o tubo que vai lá na garganta para ela respirar por aparelhos. Bem, esse tubo, junto com outros fatores, infecção pulmonar, respiratória viral, enfim, pode causar nela uma ferida, um machucadinho na via aérea em algum ponto, ou mesmo um dano funcional e pode gerar um estreitamento da respiração, gerando muita dificuldade. E você considerando que a criança tem um diâmetro bem pequenininho em relação ao adulto, que é 1,5 centímetro a 2 centímetros, o adulto, vamos dizer assim, a criança é 0,5, 0,6, então qualquer milímetro na criança faz toda a diferença na vida dela e sua respiração. Então, o papel do grupo é entender onde está essa criança e promover ela o diagnóstico correto e o tratamento correto. Agora, quem é que entra no projeto? Criança de 0 a 13 anos, certo? Que tiveram falha de extubação, segunda falha de extubação com estridor respiratório. Crianças traqueostomizadas, 100% delas no estado podem participar do projeto, né, porque você tem que auxiliar. Às vezes você não tem um tratamento proposto para retirar a cânula por conta de uma limitação clínica da criança, mas você pode promover ajuda no cuidado, treinamento das famílias e alguma condição que você possa ajudar com uma pequena cirurgia ou outra que você melhora o condicionamento domiciliar dessa criança, né? Vou dar aqui um exemplo. É muito comum que crianças neuropatas, que têm algum dano de paralisia cerebral, por exemplo, tenham algum tipo de dispositivo invasivo, e a traqueostomia é um deles. Sim. E aí é muito comum também que elas não engolem bem a saliva que produzem, vamos dizer assim. Então ela tem um quadro de disfagia, o nome disso. A disfagia, ela começa então a fazer com que essa saliva vá para dentro do pulmão e faça pneumonias de repetição. Então é muito comum você pegar uma criança dessa no hospital, 3, 4, 5, tentando 8 vezes por ano interno no hospital com pneumonia aspirativa. Então o que pode fazer para ajudar? Para diminuir isso e reduzir custos para o Estado ainda mais e
também para as famílias, poxa, é muito inconveniente você estar toda hora indo para o hospital internar. Você faz algumas cirurgias, você pode reduzir salivação. E aí, ou mesmo retirar do trânsito respiratório a saliva. E aí a criança interna raramente por esse motivo depois disso. Então, em vários aspectos a gente pode ajudar. Outros aspectos é trauma cervical, trauma em crianças pequenas que gerou algum tipo de necessidade de intubação, viária difícil que ninguém consegue intubar. Cirurgias, por exemplo, da bucomaxilo, que não consegue liberar o mento para a criança abrir a boca e ela nasce com a boca cerrada, né, que a gente fala. Então a gente consegue então fazer a intubação pelo nariz para ele poder operar. Então, bem, o mais ampliado espectro São muitas de alternativas, a gente está aqui para Graças ajudar, a Deus, né? a gente está aqui para ajudar, para mobilizar e para ser um elemento facilitador, né? O senhor antecipou algumas perguntas que eu tinha aqui, como por exemplo, as tecnologias que são utilizadas, recursos para diagnóstico e até mesmo ofertas de tratamento, tá? Se tiver mais alguma, o senhor pode ficar à vontade para dizer, junto com essa pergunta aqui que eu vou fazer. O senhor já falou aí que às vezes precisa fazer um procedimento bucomaxilo, né? Que é deslocar ali o maxilar para poder ampliar literalmente um ângulo, né, de trabalho da boca e tal. Quem são os profissionais, além dos médicos, naturalmente, e quais médicos, né, especialistas, estão envolvidos nesse processo? Médico, enfermeiro, dentista? A gente tem um grupo muito bacana, muito lindo. Assim, a gente são 24 pessoas hoje ativamente no projeto, certo? Nós temos 7 anestesistas, 5 cirurgiões torácicos, um cirurgião pediátrico e 3 otorrinos. Uma enfermeira navegadora, uma pneumopediatra, uma farmacêutica especializada em todos os nossos materiais especiais. E essas pessoas, elas conseguem fazer o trabalho, vamos dizer assim, em grupo fechado. Mas, dentro do hospital que estamos alojados, que é o Hospital da Mulher, Inês da Silveira, temos uma UTI também bem equipada, com alguns materiais específicos para esse tipo de cuidado. Temos uma UTI super receptiva com uma enfermeira dedicadíssima, a Marisa, e toda a equipe de enfermagem, a equipe de fisioterapeutas também, que hoje estão extremamente muito bem treinadas com a questão da via aérea, com a intervenção, com a noção de gravidade, que é um tema bem específico e quando é muito praticado gera muita fluência, né? Temos os neonatologistas, pediatras, temos os odontólogos que vão lá, tratam das nossas crianças no pré-operatório para melhorar a higiene oral, porque isso faz toda a diferença no nosso resultado cirúrgico. Então você vai lá operar uma criancinha que tem os dentes em uma condição ruim. O odonto vai, trata, isso reduz a infecção sobremaneira. E aí o resultado cirúrgico melhora muito, né? Então, a equipe não falta, todo mundo assim, é difícil você não se apaixonar pelo tema. Todo mundo no hospital é de braço aberto, assim, abraçou muito o respirar e tem nele assim um grande carinho e admiração mesmo. Eu queria aproveitar aqui, talvez, para ser redundante de novo, mas redundante positivamente. Vamos então, a gente falou vezes. um pouco mais aqui de cuidar de crianças que eventualmente sejam traqueostomizadas ou que precisem passar por isso, dando um suporte para uma retirada, podemos dizer assim, o mais antecipada possível. Mas é possível também evitá-la dentro dessa estrutura do programa, a partir, por exemplo, de um atendimento um pouco mais antecipado, um pouco mais precoce mesmo? Sim, Varney, olha só. Precoce no bom sentido, né? Não, mas isso é importante que você está dizendo. Veja bem, na época de abril até agosto, mais ou menos, é o tempo de pico das bronquiolites. E aí é aquela época que você, pai, tem que se preparar com vacinação, certo? Vacinar seu filho, seguir todo o calendário vacinal público de forma correta, porque isso reduz realmente a necessidade de intervir na criança em alguma gravidade respiratória. Mas quando a criança precisa de suporte intensivo, geralmente tem relação direta ou com complicações de infecções respiratórias ou com complicações de doenças críticas que precisam de ventilação mecânica prolongada, né? Então, essas crianças elas podem fazer um começo da estenose, do estreitamento. Quando você tira o tubo, ela vai ficar bem, e aquela feridinha ela vai cicatrizando aos pouquinhos. Só que na fase inicial, na fase aguda dela, se a equipe é chamada e ela consegue atuar, cara, ali faz a diferença na criança.
75% das vezes a gente consegue evitar a traqueostomia dela e tirar esse impacto futuro. Então a gente consegue lá ver, olha, fizemos o exame. O que tem a criança? Tem uma lesão aguda relacionada ao tubo. Beleza, vamos dilatar, a gente tem lá todo o nosso material que gera dilatação direitinho, todo o nosso material visual, que é o endoscópio respiratório, e a gente consegue fazer, então, no começo da linha de cuidado, a primeira dilatação. De cara, mas você ir lá ver a criança e já começar ali a tratar perceber, ela. né? E aí, ela, automaticamente, ela entra numa agenda. Ela não está desamparada mais, ela está dentro de um sistema rígido de vigilância. Então, você dá ali, se a gente colocou ali 7 dias de reavaliar, 7 dias, com data e hora marcada, já tem um grupo escalado para ver ela no hospital que ela está internada. Isso é sensacional, né? Isso tranquilo. A gente vai, o grupo já está lá escalado, dia e hora, faz a segunda etapa de dilatação. Então a gente pode repetir isso até 5 vezes, até decidir se vai para traqueostomia ou não a criança. Entende? E vocês Geralmente também tem um atendimento muito humanizado, né? Porque o pai, a mãe, às vezes vê a criança naquela condição e consegue entrar em contato com o profissional que está dando essa supervisão para ter uma orientação, muitas vezes até remota, mas que pode salvar a vida naquele momento, né? Sim. E isso também não deixa de ser um grande diferencial, não só de humanização, mas de eficácia técnica no final das contas, né? Com certeza. Proximidade gera qualidade. Eu não conheço nenhum atendimento distante, assim, sem o contato e a preocupação, mesmo por uma fala técnica bem ajustada com a família, que não ajude, entendeu? Mesmo que você não consiga dar um abraço, um conforto, mas você consiga orientar, tem que ter proximidade. E hoje em dia, com tecnologia, você consegue estar próximo de várias formas. Sem mas dúvida. Claro que a gente prefere estar próximo fisicamente, mas nem sempre isso é possível. 54% das nossas crianças, elas são do interior do estado. Então você veja bem, a maioria é do interior do estado. Eu pego uma criancinha, entrego para a mãe traqueostomizada. E ela vai lá para, sei lá... Coité do Nóia. Eu não me lembro longe. Consegue entender o nível que eu preciso preparar essa mãe para ela lá estar apta para cuidar? Né? Então, traqueostomia é igual a treinamento. Treinamento materno, paterno, treina todo mundo da família. Todo mundo que é cuidador vai ser treinado ali mesmo. Então, antes dela ir embora para o hospital, ela vai treinada. A gente faz simulações de risco para criança, vários, enfim. É um programa de capacitação. Temos uma fisioterapeuta também, né? que é fantástica na UTI, que faz tudo isso com as famílias e a gente consegue ter um excelente resultado. Eu tenho até uma boa história para contar. Eu lembro uma vez de uma intercorrência de uma criança que perdeu a cânula no interior. Ela perdeu a cânula e ela me liga num domingo de manhã. E aí eu, meio atordoado no telefone, ela... Doutor, meu filho vai morrer, ele perdeu a cânula, e o que eu faço? Até eu entender quem era, eu falei, não, tem aqui uma doutora do posto tentando me ajudar, mas ele está aí, eu só ouvindo ele respirando mal. Puxando, eu falei, caramba. Eu falei, olha, eu treinei a senhora, com todo respeito, peço que as pessoas se afastem um pouco do seu filho e te ajudem, porque você é a pessoa mais qualificada aí para tratar do seu filho, até trazer para mim. Então, pegue o material que a gente te dá e atue sobre ele como você foi treinada. Eu estou com você aqui. Ela foi, salvou o filho dela, trouxe para a gente. Graças a Deus. Estabilizou. Ou seja, o treinamento domiciliar, né? Mas o treinamento é que faz a diferença no Sem dúvida. Você reduz mortalidade, entendeu? Porque as mortes por asfixia acontecem mesmo traqueostomizado. Puxou a cânula, tirou do lugar e não botou logo. Fazer o manuseio e não botou logo no lugar, ela não vai respirar, entendeu? Queria aproveitar o seu gancho aqui para passar alguns dados aqui, a pedido também do Dr. Wander. Para você ter uma ideia, que não dava para decorar tudo, vou ter que seguir o script aqui do resumo que fiz. Só esse ano foram cerca de 120 novos pacientes, tá? Em 2025. Até setembro. Até setembro, olha aí. Temos ainda outubro, novembro. Se for pela média aqui, ainda deve ter mais uns 20 pelo menos, né, Dr. Wander? No conjunto geral de atendimentos foram... Vamos chegar a 150, eu acho. Se Deus quiser, até dezembro. 150, 344 até agora, tá certo? Desde atendimentos, fundação, não é isso? Desde a fundação, em janeiro de 2024. Pronto, do ano passado até agora, então, foram 344 crianças atendidas,
226, né, 54% no interior, o restante aqui na capital com procedimentos realizados. No centro cirúrgico e nessa unidade móvel que citamos no princípio da entrevista, o desempenho foi sensacional também, 329 procedimentos, apesar de 77 faltas, o que na prática significa que na verdade, chegado a 400. Desculpa me corrigir. Pois não. No ano de 2025, acho que eu lhe mandei aqui, a gente tem no total, tem uma boa estatística aqui, Vale, olha só, que é bem interessante a gente falar. A gente teve 344 crianças novas, quer dizer, atendidas, né? 120 só esse ano. E 763 procedimentos realizados, ou seja, nos 2 anos, não é isso? Evitamos 76 traqueostomias, desde a fundação do projeto. Imagina você hoje tendo no estado de Alagoas mais 76 crianças traqueostomizadas. É muita coisa, né? O impacto que isso gera para o Estado, o impacto que isso gera para as famílias, para a criança. Então, por mês foram 45 procedimentos em média, é isso mesmo? Isso. Bate aí? Deixa eu ver aqui, bate sim. Tá aqui esse ano, a gente já fez 329 só esse ano. As faltas, na verdade, é um problema crônico. É isso mesmo, 329 esse ano com 77 faltas, o que evidencia uma capacidade de pelo menos 400 atendimentos. Até setembro. Até setembro, exato. As faltas são, assim, a gente lida com um cenário que existe muito absenteísmo pela condição social mesmo da criança. Claro. Sabe? Então, mas o Estado tem ajudado muito, tem apoiado muito essa logística de transporte. Né? Aproveitando aqui essa deixa do Estado, por incrível que pareça, a gente já está no nosso minuto final, doutor Wander, passa muito rapidinho. Mas eu queria que o senhor fizesse uma perspectiva, concluindo a nossa entrevista, sobre o que deve ser o programa neste fim de 2025 e de 2026 para frente, sinalizando também o que as pessoas interessadas em levar suas crianças devem fazer para garantir esse atendimento. Bem, a gente tem um telefone chamado Respimóvel, que é aberto, temos um WhatsApp nele também, qualquer criança que ache, que precise, que tem perfil, só ir lá fazer contato, eu posso disponibilizar aqui no final do programa, para vocês poderem divulgar. Claro. Certo? Bem, tem a regulação do Estado também, que está muito apta a fazer isso aí pelo CISREG, né? E a gente não burocratiza absolutamente nenhuma entrada de criança nenhuma. O que precisa é ter alinhamento com a indicação do projeto. Bem, esse ano, acho que o grande ponto alto, o grande avanço, já foi o grande casamento com a maior especialidade que a gente podia ter uma união para poder fazer a última complexidade que faltava para essas cirurgias maiores, né? Bem, as cirurgias são em crianças pequenas, mas elas não são fáceis, viu? Elas duram às vezes 7, 8, 9 horas de procedimento, uma reconstrução super delicada, com material muito delicado, então não é uma cirurgia que você faz uma vez, deu certo, não, e está tudo bem. Você faz ela e tem mais algumas 5, 6 etapas depois dela, até que ela fique muito bem, obrigado. Então não é uma coisa assim, que fez, está zero, resolveu o problema. Não é igual a, operar uma vesícula, você tirou a vesícula, ela está bem, né? Não é isso, é bem complexo a linha de cuidado e os diagnósticos possíveis. Mas o que é o ponto alto, a gente conseguiu fazer um grande casamento com a cirurgia cardíaca pediátrica em Alagoas. Esse é o grande ponto, tivemos já esse ano uma experiência juntos, tratando uma criança que veio do Estado, e essa criança antigamente ela gerava um custo elevadíssimo para o Estado pagar em outro Estado do Brasil. E não mais isso é necessário, então a gente consegue resolver todos os casos de via aérea hoje em sua plenitude aqui em Alagoas. E ano que vem devemos ter o crescimento do programa? Isso sim, sempre. Os nossos gráficos, as curvas são de tendência em alta, né? Então o primeiro ano foi um ano de tratar demanda reprimida, o segundo ano são dados, vamos dizer assim, reais de necessidade, né? E a gente não vê esses números descerem em hora nenhuma, né? Tirando os momentos especialmente nos momentos de infecção viral, né, que era de meio do ano, né? Que tem a época das infecções virais, a gente trabalha dobrado. Então, assim, acho que a tendência do projeto é seguir em alta aí por muito tempo. Se Deus quiser. Eu quero parabenizar o senhor por esse trabalho tão pioneiro, Obrigado. Por essa sagacidade para conseguir fazer o melhor, que é salvar vidas. Parabenizar também a toda a estrutura da CESAL, a assessoria de comunicação, inclusive. E, doutor Wander, peço a licença aqui para quebrar o nosso próprio protocolo e dizer que fiquei sabendo da beleza desse trabalho
a partir do meu amigo Alex Djalma, né, que é pai da sua paciente pequenininha lá, Sim, a Alícia, sim. que hoje, coincidentemente, graças a Deus, já recebeu alta Foi. depois de alguns meses de tratamento, né? Foi. E para ele, Dr. Vander, era essa a esperança, né? Graças a Deus, deu tudo certo, a Alícia já está em casa. E tenho certeza que muitas outras Alícias já estão também nos seus lares e muitas outras em breve estarão também, graças a esse trabalho técnico, mas sobretudo humanizado, feito com muito coração para que essas crianças possam ter dignidade e qualidade de vida. Obrigado a você pela companhia, o programa está lá no YouTube também. Até a próxima!